Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. E o primeiro estudo dos conflitos da vida é sobre o que é a vida. Por que Deus nos criou? Qual razão Deus nos criou? Nós já vimos o real sentido da vida, o propósito da vida. E hoje nós vamos ver para que ou por que Deus criou o homem. Para que Deus criou o homem? Como que Deus criou este homem? Ele criou para morrer? Ele criou para ser eterno? Então nós vamos, por meio da palavra do Senhor, estudar um pouquinho sobre isso, sobre por que Deus criou o homem. A primeira coisa que nós precisamos ver, queridos, é que alguém disse para Einstein, Albert Einstein, Deus não joga dados. Alguém falou isso para ele. E Einstein, ele respondeu, é verdade, mas certamente ele joga xadrez. Ou seja, o que Einstein estava tentando passar para aquela pessoa que indagou a ele, dizendo que Deus não jogava dados? O que Einstein estava tentando passar, ensinar para esta pessoa é o seguinte: jogar dados exige sorte. Né? Às vezes você quer tirar um número maior, tudo, então você joga com a certeza, pela sorte, tirar o maior número. Agora, jogar xadrez exige sabedoria e estratégia. E o Senhor, Ele é onisciente, Ele é sábio. Ele tem conhecimento, ele tem entendimento das situações e das circunstâncias da vida e do ser humano. É por isso que Deus criou o homem com uma estratégia, com um propósito, com um objetivo. E nós já vimos isso, de acordo com a palavra de Deus, que o propósito que Deus criou o homem foi para a glória dele. O propósito para que Deus criou o homem foi para que ele tenha um relacionamento de louvor, de gratidão, de adoração a Deus. Esse é o propósito. E o real sentido da vida é entender que nós precisamos nos adequar nesse propósito. O propósito de Deus não vai se adequar a nós. É nós que vamos nos adequar ao propósito de Deus. E se adequando a esse propósito, nós vamos ter sentido na vida. Nós vamos ter um rumo, nós vamos ter um caminho, nós já temos a luz, o Senhor é a nossa luz. E para chegarmos nele, nós temos que ter esse propósito de viver para a glória de Deus. Então, Einstein estava respondendo para esta pessoa que Deus, ele teve sabedoria e ele teve estratégia para criar todas as coisas, principalmente para criar o homem. É interessante que quando você vai lendo Gênesis capítulo 1, você vai vendo que Deus cria a luz, cria o sol, cria as estrelas, cria o mar, cria os continentes, cria as árvores, cria os pássaros, os animais selváticos, e ele diz, tudo é bom. Mas quando Deus cria o homem, diz lá, e viu Deus que isso foi muito bom. Ou seja, o homem é a coroa da criação de Deus. Sendo a coroa da criação de Deus, foi porque Deus usou da sua sabedoria e estratégia para fazer o melhor. E o melhor que Deus fez foi eu, foi você, foi cada um de nós. Porque Ele fez com sabedoria e com estratégia. Então, queridos, enquanto continuarmos dependendo da sorte, do ocaso, da sina, nunca vamos compreender o porquê fomos criados. Então, se nós vamos procurar o porquê que nós fomos criados nas circunstâncias, nas situações da vida, nós não vamos entender o porquê que nós fomos criados. Mas quando nós buscamos em Deus, e por meio da sabedoria que Deus
derrama sobre nós, quando nós o buscamos, Ele nos faz compreender o porquê nós fomos criados. A princípio nós vamos ver que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A princípio, hoje, nessa pequena introdução sobre por que Deus criou o homem, nós vamos ver que a princípio Ele nos criou para sermos alma vivente, para vivermos servindo a Ele com amor, com alegria, com dedicação. É por isso que Ele coloca Adão lá no jardim do Éden e fala: você vai cultivar, você vai cuidar desse jardim. Um relacionamento de serviço, um relacionamento de servo, um relacionamento de amizade. E isso nós vamos ver que, a princípio, Deus nos criou alma vivente. Mas há algo mais importante que nós vamos ver durante esta caminhada, porque Deus criou o homem. E você vai ver que há algo mais profundo do que somente ser alma vivente. Há algo mais interessante para a nossa vida do que ser somente alma vivente. Você já parou para pensar o porquê que nós, homens, procuramos algo para satisfazer a nossa vida? Nós queremos um carro, você trabalha e você consegue e compra aquele carro, satisfez. Mas vai passando um tempo, você fala assim: nossa, mas eu preciso de algo. Você trabalha e compra uma casa, e assim você vai trabalhando, conquistando as coisas, mas sempre vai ter esse vazio. O porquê disso? Porque nós temos que entender por que Deus nos criou. A partir do momento que nós entendemos o porquê Deus nos criou, nós vamos deixar de ser apenas alma vivente e vamos procurar cada dia mais e mais nos enchermos da santificação que vem de Deus, nos enchermos da paz que vem de Deus, nos enchermos da verdadeira alegria que vem de Deus, e assim Deus vai suprindo as nossas necessidades por meio da sua palavra. Então convido a você a caminhar comigo, porque Deus criou o homem, porque Deus criou a mim, porque Deus criou você. E nós vamos ver que há algo muito profundo no relacionamento nosso com Deus, e que o pecado destruiu, e o pecado nos tirou isso do nosso coração. Algo que Deus deu para nós, o pecado veio e destruiu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos, porque a tua palavra, ela produz frutos na nossa vida. E nós queremos compreender e entender o porquê nós fomos criados, ó Pai. O Senhor não nos deixou aqui no ocaso. O Senhor não nos deixou aqui, ó Pai, dependentes da sorte. O Senhor não nos deixou aqui para estarmos perambulando para lá e para cá à procura de algo. Mas o Senhor nos deixou aqui para sermos canal de bênção, para glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome. Trata isso em nosso coração, ó Pai. É a nossa oração. Abençoe cada irmão, ó Pai. Cada família, Senhor Deus. Derrama um bênção sem medida sobre cada um. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.